Gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos dando hoje sequência ao ciclo de palestras online sobre Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Hoje iniciamos o terceiro ciclo de palestras do nosso grupo NEISE, Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Integrativa da Universidade do Estado da Bahia. Esse evento ele é 100% online e gratuito e conta com o apoio institucional da Abraced, Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e Transtornos de Espectro de Hipermobilidade. Hoje teremos a palestra da querida pediatra Kaline Cristine Trevisani de Souza. Kaline é médica pela UF, onde ela terminou em 2008 com residência em cardiologia pediátrica e ecocardiografia pediátrica pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, e hoje ela atua como médica pediatra no Hospital Universitário de Brasília, pela EBSER, onde atende crianças e adolescentes com transtorno do desenvolvimento, além do atendimento consultório privado de crianças e adolescentes com múltiplas comorbidades relacionadas à hipermobilidade. Então, hoje ela vai nos presentear com a palestra Escutando os Sussurros do Corpo, a evolução no diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel na pediatria. Kaline, você tem em torno de 1 hora para a sua apresentação. Quando você encerrar, nós damos 5 minutinhos de intervalo. Após o intervalo, a gente retorna, então, para a roda de conversa dos participantes, onde teremos depoimentos e dúvidas das pessoas presentes aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e uma ótima palestra para você. Boa noite. Eu que agradeço, Astria, pelo convite. Também agradeço a Rafaela pelo suporte que me forneceu durante esses dias. Eu hoje vou conversar com você sobre uma realidade que eu vejo todos os dias no meu consultório. E mais do que isso, eu vou abordar algo que eu vivo na pele. O tema da evolução no diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos na pediatria. E eu quero que você saiba que o que a gente vai discutir aqui hoje vai provavelmente mudar um pouco o olhar que você tem com relação à hipermobilidade, porque a hipermobilidade não é algo inocente. Muitas crianças estão aí sussurrando sinais para você e talvez você não esteja sabendo ouvir. Ó, eu hoje pretendo passar para você com essa apresentação alguns objetivos. E entre eles, eu quero que você saia daqui sabendo fazer com que você compreenda a evolução do diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos. Meu mouse está com um pouquinho de problema, não sei se eu passo. Ah, tá. Então, fazendo com que você consiga entender a evolução dos critérios de diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, desde os critérios de adulto de 2017 até o framework que foi feito para a pediatria, e esse é uma avaliação que foi feita pela Sociedade Internacional de Ehlers-Danlos, uma modificação dos critérios de diagnóstico em 2023. Também falar sobre por que não devemos chamar a hipermobilidade de hipermobilidade benigna, e compreender o sofrimento silencioso que as complicações dessa condição trazem para as crianças e também para os adultos. Explorar, a gente não vai explorar dessa vez, a gente explora na próxima, a Torment Spider, e a gente também vai conversar um pouquinho sobre essa questão de mudança do paradigma e por que a gente deve estar escutando os sussurros do corpo, por que a gente deve estar diagnosticando precocemente e cuidando dessa questão da integralidade dos sistemas na avaliação da hipermobilidade. Eu quero compartilhar com você a história da Ana. Ana é uma adolescente, 13 anos, que tem hipermobilidade, frouxidão ligamentar. Desde pequenininha, ela era muito flexível, ela tinha muita flexibilidade, andava igual uma bailarina, era o que todo mundo dizia, parecia uma bailarina.
Mas ela também sofria muitas quedas, tropeçava nela mesma, tinha dores inexplicáveis e um cansaço que não resolvia dormindo. E os pais me contaram que, quando mais nova, ela sempre se queixava de dor nas pernas após as brincadeiras. Ela acordava chorando durante a noite, e durante muitos anos os pais escutaram que era só elasticidade, que é coisa de crescimento, que era benigno, que era só uma dor de crescimento. E enquanto eles ouviam isso, Ana crescia e ela sofria em silêncio. Por volta dos 11 anos, ela teve uma luxação espontânea no joelho, correndo. E as dores que ela sentia começaram a intervir na escola, no sono. E foi mais ou menos com essa idade ela chegou para mim com queixas de tontura, cansaço, dor na barriga e um coração que acelerava. Eu quero que você pense e diga para mim quantas Anas você conhece. E eu queria que você comentasse aqui no chat para gente quantas Anas vocês conhecem. A gente tem chat, não tem? É, essas crianças que muitas vezes são rotuladas como preguiçosas ou ansiosas, mas na realidade são corpos que estão sussurrando pedido de ajuda. E vocês entendem bem isso, né? Porque vocês conhecem algumas Anas. E eu acredito que vocês já aprenderam a reconhecer uns pedidos de ajuda. E eu espero que a gente saia daqui hoje sabendo falar e ouvir mais os sussurros que várias Anas estão contando por aí. Bom, o que que é hipermobilidade? Eu sei que está havendo já uma série de palestras, trabalhos feitos por vocês, mas algumas pessoas vão assistir pela primeira vez hoje, então eu trouxe o conceito de hipermobilidade, alguns conceitos iniciais, mas não vou me demorar. Então, a hipermobilidade articular, ela é a capacidade das articulações se moverem além da amplitude de movimento considerada normal. E a hipermobilidade, ela pode afetar uma articulação ou múltiplas articulações, mas não é só isso. A jornada de grande parte das crianças com hipermobilidade, ela começa com um conjunto de rótulos: ansiosos, preguiçosos, mimados. Mas a dor de crescimento é o rótulo mais perigoso, porque esse rótulo, ele normaliza a dor, e quando alguém fala isso para uma família, para uma criança, encerra a investigação diagnóstica. É ali, é dor de crescimento, vai passar. E eu queria que vocês prestassem atenção se realmente a gente pode deixar esse sintoma tão importante, sinal, característica tão importante, deixar passar. A gente tem estudos populacionais recentes que mostram que há uma prevalência de hipermobilidade que varia entre 10% e 30% na população. E algumas populações específicas, e aí depende da idade, sexo, etnia, essa taxa pode chegar até 80%. E eu queria que você refletisse bem sobre esse número. A gente não tem no Brasil estatísticas muito bem definidas com relação a isso, mas os estudos poucos que a gente tem variam mais ou menos entre 40% e 50%. E eu queria que você pensasse nesse número. Embora nem todos os hipermóveis venham desenvolver sintomas, existe uma proporção significativa dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes, que vão ter problemas de saúde. A gente tem um estudo em Sydney, uma coorte, que envolveu um grupo de 89 crianças e adolescentes com hipermobilidade e identificou que 94% das crianças tinham queixa de dor. Gente, é 94% das crianças com hipermobilidade tinham queixa de dor. É um número muito expressivo. E a gente precisa começar a olhar para isso. Sabendo
nessa prevalência elevada de hipermobilidade, e sendo a hipermobilidade uma característica das síndromes de Ehlers-Danlos, em 2017, o Consórcio Internacional da Síndrome de Ehlers-Danlos, coordenado pela Ehlers-Danlos Society, revisaram a classificação das síndromes de Ehlers-Danlos, e existem vários tipos de síndrome de Ehlers-Danlos, a forma clássica, vascular, enfim. Mas aqui o foco é a forma hipermóvel, que a gente chama de CDH, e a CDH faz parte de um espectro da hipermobilidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O consórcio, naquela época, introduziu o termo distúrbio do espectro de hipermobilidade, que aí vai incluir a síndrome de Ehlers-Danlos, mas também vai incluir a hipermobilidade articular generalizada, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A ideia é que abrangesse pessoas com hipermobilidade generalizada, com sintomas musculoesqueléticos, quando você pensa no distúrbio do espectro de hipermobilidade, que não preenchessem os critérios da síndrome de Ehlers-Danlos. E nessa avaliação que eles fizeram, nessa revisão, eles tiraram os termos antigos de hipermobilidade articular benigna, de síndrome de hipermobilidade, e pacientes que foram previamente diagnosticados com esses termos foram reclassificados e remanejados ou para a síndrome de Ehlers-Danlos ou para os distúrbios do espectro de hipermobilidade. E por muito, muito, muito tempo, a hipermobilidade ela foi erroneamente chamada de benigna, uma característica física legal, que confere aptidão para esporte, para atividades em geral, enfim. E você já deve ter realmente ouvido esse termo de hipermobilidade benigna. Mas não tem nada de benigno em um corpo que está gritando por dentro. Então, clama por socorro, por dores, por luxações constantes, por uma fadiga avassaladora e por uma série de sintomas que ninguém conecta. Então, esse termo trouxe muitos problemas para quem tem hipermobilidade. A ideia de usar o termo benigno era de que a gente discernisse entre uma síndrome grave, potencialmente fatal, como a síndrome vascular, que as comorbidades e outras comorbidades que diferenciar, desculpa, entre a síndrome de Ehlers-Danlos vascular, que que é uma síndrome grave, que pode evoluir com episódios de maior mortalidade, exposição a fatores que levam ao óbito, à morte, e das outras que não teriam esse risco. Por exemplo, uma hipermobilidade articular generalizada. Mas esse nome colocou um grupo à margem do cuidado que deveriam estar recebendo, e principalmente do tratamento. Bom, você entendeu que hipermobilidade não é benigno, porque a gente vai olhar isso com mais calma para frente, mas a gente não cunha, então, esse nome porque ele desvalida o sofrimento das pessoas que têm hipermobilidade. E eu vou discutir com vocês brevemente aqui o diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, porque ele é a base para que a gente entenda o debate pediátrico. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel, ela é a única síndrome de Ehlers-Danlos que não tem um gene definido, portanto, o critério é clínico, e para que seja mais preciso possível, a gente tem critérios diagnósticos que os pacientes precisam preencher. São 3 critérios, e o critério 1 tem a ver com a hipermobilidade articular generalizada. A gente utiliza o score de Beighton para fazer essa avaliação. Então, a gente avalia tanto as articulações das mãos, e aí a gente olha a avaliação, né, 90 graus do mindinho com a mão, o dorso da mão. A gente faz o polegar para frente, ponto, encostar o polegar no braço, nas duas mãos, e a gente avalia as articulações do cotovelo, então é ângulo maior que 10 graus. A mesma coisa, a gente avalia os joelhos, aqui a gente vê, aqui ele está usando um goniômetro para fazer essa avaliação, então a gente avalia aqui acima de 10 graus, o ângulo que vai fazer aqui, e as mãos espalmadas no chão, com os joelhinhos esticados e os pezinhos juntos. Então, a gente considera para esses como positivo quando a gente tem para criança e adolescente biologicamente
imaturos, 6 pontos ou mais de 9. São 9 pontos, a gente tem que ter mais de 6 pontos, 6 pontos. Quando a gente pensa em adulto e adolescente já maduro, a gente tem 5 pontos ou mais. Vocês sabem calcular o Beighton de vocês? Vocês calcularam o Beighton? Professora Astria, que é portadora de CEDH, ela falou que sim, já passou por essa escala e ela pontua 9 em 9 pontos. Outras pessoas aqui também já reagiram com beleza, possivelmente ao nome da escala. Tá. Eu vou trazer só algumas informações com relação a gente, quando não encontra a hipermobilidade, faz os 6 pontos, os 5 pontos, não atinge a pontuação, normalmente as pessoas fazem o Hacking 5P, que são perguntas que a gente vai verificar se aquela pessoa teve uma hipermobilidade pregressa. Então, são 5 perguntas que você faz para adicionar um ponto para conferir a hipermobilidade nas pessoas. Mas a gente não usa isso em criança e adolescente, porque eles estão no passado, entre aspas. Eles são o passado que a gente está investigando quando a gente é adulto. Então a gente não faz essas perguntas, tá? Só para deixar isso registrado. E aí, a outra coisa que eu preciso esclarecer é sobre o ponto de ser biologicamente maduro, né? Quando o crescimento, quando é que é biologicamente maduro? É quando a gente atinge a estatura de 1 a 2 centímetros de crescimento, velocidade de crescimento de 1 a 2 centímetros no ano. Então, quando o adolescente atinge essa velocidade, a gente considera ele como biologicamente maduro e aí a gente passa a contar os pontos do adulto, inclusive a gente passa a usar esses critérios que a gente está falando agora, tá? E sim, quando a gente avalia hipermobilidade em crianças, a gente também olha as articulações grandes. A gente olha ombro, olha tornozelo também. Então, a gente não se prende só ao peito na avaliação de hipermobilidade pediátrica. Bom, e seguindo com a avaliação dos critérios, eu digo que são três critérios que eu preciso seguir. Dentro de cada critério, o primeiro é a hipermobilidade, o segundo a gente está avaliando 2 ou mais características que envolve critério A, B e C. Então, as características do critério, eu vou falar do critério B e C primeiro e eu falo do critério A depois. O critério B seria a presença de história familiar positiva, ter um ou mais parentes de primeiro grau que atende critérios da síndrome de Ehlers-Danlos. E o critério C seria o envolvimento e a presença de pelo menos uma complicação musculoesquelética que envolve dor crônica e luxação. Daí o critério 2, ele é um pouquinho mais longo, eu não vou me ater ele inteiro, mas eu vou falar só pontualmente, tá? Então, eles precisam ter 2 ou mais características e o critério 2, né? Vão ter 2 ou mais, desculpa, o critério A que foi o que eu pulei. Então, o critério A, a gente precisa ter cinco sinais desses 12 sinais que estão apresentados. Então, pele hiperelástica, hipersensibilidade cutânea, né? A pele estica mais, tem estrias, pápulas pesogênicas, hérnias, uma cicatriz atrófica, prolapso de vários órgãos internos, o palato alto ou o dente encavalado, né, apiamento dentário, e aí os sinais que se caracterizam como marfanoide, envergadura e prolapso da válvula mitral e dilatação da raiz aórtica. E a gente precisa estar excluindo outras condições, esse é o critério 3, excluindo outras condições, descartando outras síndromes de Ehlers-Danlos, outros distúrbios de tecido conjuntivo e distúrbios neuromusculares. E aí entra aqui Marfan, alterações relacionadas às síndromes mais raras da síndrome de Ehlers-Danlos, entre outras coisas mais. E esses critérios, então, que a gente acabou de discutir, eles não se aplicam mais para crianças e adolescentes. Esses critérios não se aplicam porque percebeu-se que as crianças elas têm uma base biológica um pouquinho diferente. Esses critérios foram feitos pensando em adultos.
E muitos dos sinais que a gente está olhando aí para as crianças, eles ainda não estão presentes quando a gente vai fazer o diagnóstico. Entre eles, eu até marquei pouco, mas entre eles a gente tem dos critérios 2, assim, prolapso do assoalho pélvico pode não estar presente, as alterações, inclusive, prolapso mitral, dilatação da raiz aórtica, inclusive a relação da envergadura, porque tem toda uma avaliação que é diferenciada, então a gente não tem como fazer esse olhar igual do adulto. E justamente por causa dessas variações da criança, do adolescente, que em 2023 a Sociedade Internacional de Lesãos fez uma modificação nos critérios de diagnóstico. Porque a hipermobilidade a gente entende como um contínuo entre a síndrome de Ehlers-Danlos, o distúrbio do espectro de hipermobilidade e a hipermobilidade articular generalizada. É um espectro e os sintomas variam em frequência e intensidade. Então, ela utilizou alguns sinais, critérios do critério de 2017, incorporou na avaliação pediátrica, mas ele tirou boa parte desses sinais porque eles não vão estar presentes na faixa etária pediátrica ainda. E foi por conta. E eles trouxeram para a gente, então, essa visão de espectro. E a grande mudança que eles proporcionaram foi justamente de sair dessa visão binária, SE hipermóvel e distúrbio de hipermobilidade. Eles transformaram num grande espectro, então são várias classificações, são 8. Tá? Então, a princípio, eles ainda divide em hipermobilidade articular generalizada e distúrbio da hipermobilidade pediátrica. Porém, dentro de cada um desses 2 grupos, vão ter 4 subgrupos. Então, são no total 8 diagnósticos, né? 8 categorias diagnósticas para que a gente possa acompanhar esses pacientes. Então, a gente tem, dentro da avaliação, para fazer o diagnóstico, nós precisamos identificar a ausência e presença de alguns sinais e sintomas que vão envolver a hipermobilidade articular, que ela é para ter ou hipermobilidade articular generalizada ou pediátrica, né? Ou ter distúrbio do espectro de hipermobilidade pediátrico, a gente precisa ter hipermobilidade articular generalizada. E aí isso a gente discutiu vai avaliar do mesmo jeito, só a pontuação é diferente. E em criança a gente avalia também os membros superiores e inferiores. Diferente, não usa só o bento, né? E a partir daí a gente passa também a olhar as anormalidades, né? As anormalidades, desculpa, de pele, tecido e complicações musculoesqueléticas, que vão justamente essas complicações são o que vão diferenciar de ser hipermobilidade articular pediátrica ou ser distúrbio do espectro de hipermobilidade pediátrica, e a gente fala já sobre isso. Além disso, a gente também tem a presença ou ausência de comorbidades centrais, e essas comorbidades vocês vão entender, vão mostrar para você o quão sistêmico é a hipermobilidade. Então, tanto no adulto, tanto na avaliação adulta quanto na avaliação pediátrica, a gente precisa excluir as outras síndromes. E vou passar então para avaliar com relação às anormalidades de pele e tecido. A gente vai avaliar buscando a presença de uma pele excepcionalmente macia, então pele de bebê, aquela pele que você passa a mão, parece de bebê. Ela é uma pele extensível, e aí quando a gente pensa em sensibilidade, por favor, não pensem que vocês vão achar 10, 15 centímetros de sensibilidade, 1,5 centímetro, não é uma coisa muito grande, é uma polpa de dedo, tá? 1,5 centímetro. Estrias geralmente são avermelhadas, largas, e não tem uma explicação, geralmente eles estão em locais mais inapropriados, como raiz da coxa, costas, barriga, em lugares que não são muito comuns. A presença de cicatriz atrófica, e aí a gente estava na cicatriz atrófica, então presença de cicatriz atrófica em 3 lugares. Hérnias recorrentes, e aí, assim, presença de hérnia, a gente não conta a presença de hérnia umbilical, que é muito comum, então a gente não conta a presença de hérnia umbilical. A presença de pápulas piezogênicas,
que são bolinhas na sola, no calcanhar. Geralmente, eu peço isso para meus pacientes, fazer uma forcinha no calcanhar para eu poder avaliar melhor. E são pequenas bolinhas que aparecem ali, que essas bolinhas nada mais são do que uma fragilidade de tecido, que é o rompimento da capinha que envolve a gordura da pele, do pé. E para atender essa característica, para dizer que eu atendo a característica de anormalidade de pele e tecido, dessas 6 características eu preciso ter 3. Além disso, precisa ter também as complicações musculoesqueléticas ou não. Se tiver presente ou ausente, a gente também, a permeabilidade, a anormalidade da pele também pode estar ausente ou presente, tá? As complicações musculoesqueléticas podem estar presente ou ausente. Sendo presente, elas fazem a diferenciação entre distúrbio do espectro de hipermobilidade e hipermobilidade articular generalizada pediátrica. Então, o que seriam essas complicações musculoesqueléticas? Seria a dor episódica recorrente, que eu chamo de dor de uso, são dores que aparecem quando você usa o corpo. Então, você escreve e aí a sua mão dói. Você faz uma caminhada longa e a sua perna dói. Então, isso é dor episódica recorrente. Luxações e subluxações devem estar presentes e precisa ser identificado pelo profissional. E lesões de tecido mole, aí vem rupturas espontâneas de tendões, e não necessariamente só espontâneas, mas lesões que caracterizam uma fragilidade de tecido. E para ser positivo nesse caso, a gente tem que ter 2 ou mais complicações, dessas complicações devem estar presentes para ser considerado positivo. Em boa parte das crianças, a hipermobilidade ela não anda sozinha. Essa questão da comorbidade das lesões musculoesqueléticas estando presente ou não, elas ainda assim podem ter problemas com comorbidades. E a hipermobilidade é o que a gente vê por cima, lá na ponta do iceberg. Mas o que realmente causa uma incapacidade, as dificuldades associadas à hipermobilidade, já está por baixo. E o framework, ele incluiu quais seriam as comorbidades mais frequentemente que acompanham a hipermobilidade e que seriam inclusas nessa avaliação de critério diagnóstico. Eles botaram como 5 itens, que são esses que estão em lilás, a fadiga crônica, que é aquele cansaço extremo, sensação de exaustão, que não melhora com descanso, a dor crônica, que dor de duração maior de 3 meses, que a qual acompanha esses pacientes, a disfunção gastrointestinal, e aí vem constipação, refluxo, intestino irritável, as disfunções urinárias, como a bexiga hiperativa, a incontinência urinária, a desautonomia, e aí aqui a gente inclui a síndrome da taquicardia postural, a intolerância ortostática e os transtornos de ansiedade. Sim, eles são pessoas mais ansiosas, mas isso não diminui o sofrimento. A ansiedade, ela, muitas das vezes, inclusive, ela retroalimenta o sistema adrenérgico que está desregulado. Ele se e o sistema desregulado retroalimenta a ansiedade. Então, só agrava mais, né? Assim, a questão aqui da propriocepção, ele está em lilás porque ele foi identificado que ela tem uma boa evidência científica, mas ela ficou fora dos critérios de diagnóstico porque ela é difícil de ser mensurada em uma avaliação clínica. Então, eles preferiram não colocar ela como um critério diagnóstico, mas a gente sabe que realmente é alterável. E além dessas comorbidades que estão lilás, a gente tem outras condições que a gente sabe que está relacionada à hipermobilidade, mas a Sociedade Internacional deixou elas como comorbidades emergentes,
porque elas merecem ser melhor estudadas. Então, por exemplo, como a escoliose idiopática juvenil, essas questões das dismenorreias, a síndrome de ativação massustária, a artrite inflamatória, apesar do transtorno de desenvolvimento de coordenação, autismo, TDAH, embora esse ano a gente teve uma revisão sistemática que apontou uma associação bem elevada do autismo com a hipermobilidade. Então, isso já é uma realidade, a gente tem aí estudos que mostram uma associação até de 50% a 60% dos pacientes com hipermobilidade e autismo, né? Então, é uma associação bem elevada. E ainda assim, a gente sabe que existem outras comorbidades que elas não estão aqui, e a sociedade não botou elas aqui, porque elas não têm uma evidência científica robusta, principalmente na pediatria. Então, a gente não seguiu dessa forma. Então, esse aqui é como fica o framework da classificação. Eu vou destrinchar ele um pouquinho mais aqui na frente para vocês entenderem, tá? Então, a gente tem hipermobilidade, mas ela pode ter complicação, músculos sem complicação, ou pode ter complicação. Então, se eu não tenho complicação, ela é hipermobilidade articular generalizada pediátrica. Se eu tenho complicação, ela é distúrbio do espectro de hipermobilidade pediátrica. E aí ela pode acometer a pele ou não. Pode ter comorbidade ou não. Então, se eu tenho a hipermobilidade sem complicação musculoesquelética, com alteração de pele, é exatamente o que eu vou dizer. Hipermobilidade articular generalizada pediátrica com acometimento, com alterações de tecido e pele, e sem comorbidades, ou com comorbidades. Então, ele vai ficar bem. É um diagnóstico descritivo. Ele precisa estar descritivo. E essa avaliação, ela é uma avaliação que precisa ser revista anualmente. Então, todo ano, a gente precisa rever esse diagnóstico para ver se a gente, com as intervenções, ou não melhora, houve ou não progressão. Então, toda vez que eu tenho hipermobilidade, eu tenho um problema? Não, nem sempre. Por exemplo, eu posso não ter complicação musculoesquelética, eu posso não ter problema de pele, eu posso não ter comorbidade, ele vai ser o quê? Hipermobilidade articular generalizada pediátrica, sem alteração de pele, sem comorbidade. Esse é o diagnóstico da pessoa. E isso ele é importante para a gente até fazer. Eles pediram isso para que eles pudessem ajudar, inclusive em pesquisa. A gente está colocando os nomes de forma descritiva para que ajude a gente a entender melhor as condições, porque a gente está em aprendizado, em constante aprendizado. É uma condição que ainda tem muitas dúvidas de como funciona tudo, ainda estamos tentando entender as conexões com a genética, tentando entender a parte molecular, tentando entender. Por isso que a gente precisa categorizar sempre para que a gente não se perca. Então, eu espero que nessa apresentação até aqui você tenha conseguido entender a quantidade de problemas que as crianças e adolescentes e também os adultos precisam lidar, porque essas crianças, elas estão realmente pedindo ajuda, elas queixam para a gente e muitas das vezes a gente não escuta. A hipermobilidade generalizada ou o distúrbio do espectro de hipermobilidade pode resultar em incapacidade para realizar atividades diárias, participação da atividade física escolar e impactar muito na qualidade de vida dessas crianças. E a gente precisa estar olhando para elas, olhando toda vez que encontrar uma criança com hipermobilidade e tentar verificar naquela lista lá quais são os possíveis diagnósticos. Então, porque a gente pode, inclusive, piorar dor, ter fadiga, dificuldade escolar, e a gente precisa ouvir, ver, enxergar, reconhecer a natureza sistêmica dessa condição, levando uma abordagem saindo de uma abordagem de tratamento fragmentada e ineficaz e passando
a uma abordagem sistêmica, porque é uma comorbidade que tem muitos problemas associados e ela requer uma solução sistêmica, já que ela é uma condição sistêmica. E se o diagnóstico é sistêmico, a solução também precisa ser assim. Precisa envolver um trabalho com vários profissionais, porque um profissional sozinho não vai resolver o problema dessa criança, desse adolescente. A gente tem que estar remando junto em direção a um objetivo comum, que é reabilitar e prevenir a piora clínica desse paciente. Então, a gente precisa do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional para ajudar no gerenciamento de energia, da psicóloga para ajudar no enfrentamento da condição, a lidar com a ansiedade, o nutricionista, meu parceiro número um, porque essas crianças costumam ter muitos problemas gastrointestinais que impactam muito nos sintomas, não só gastrointestinais, mas também inflamatório. E a síndrome de ativação massocitária é retroalimentada com esse processo inflamatório intestinal. E esses profissionais, eles precisam trabalhar de forma afinada, de forma que a gente consiga trazer melhorias significativas, promovendo uma melhora no desempenho motor, na força muscular, aliviando a dor e, acima de tudo, trazendo uma qualidade de vida para esse paciente. E eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a minha jornada pessoal. Eu não sei se você tem paciente difícil, que não está conseguindo gerenciar, ou se de repente você tem um filho, um adolescente com muitos sintomas, ou se você mesmo tem muitos sintomas, e eu quero contar um pouco da minha história. Eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos, eu vivi na pele a dor, o cansaço, enfim, a desvalidação de ter uma condição real, mas com sintomas confusos, com vários sistemas acometidos e que ninguém conseguia conectar os pontos. Eu tive na cadeira de rodas por 6 meses, eu usei um auxiliar de mobilidade por quase 4 anos. Mas hoje, graças ao meu bom Deus, eu faço trilhas. Mas essa jornada ela não foi fácil, porque eu tive que aprender sozinha, com muito estudo, dedicação, com fé em Deus que me guiou para conseguir retomar a minha vida profissional, social, para recuperar principalmente o meu emocional, porque é uma condição que causa muitas marcas profundas, transformam a gente. E essa foto aqui na cachoeira, essa foto para eu chegar até aqui, eu fiz uma caminhada longa, eu subi uma ladeira, escalei pedras. Enquanto eu estava lá na cadeira de rodas, eu jamais conseguiria imaginar que eu teria uma vida boa novamente. E eu não posso reclamar da vida que eu tenho hoje. E hoje eu dedico a minha vida para atender crianças e adolescentes com hipermobilidade, com autismo. A maioria deles, dos pacientes que eu atendo, são autistas com hipermobilidade. Chegam muitas das vezes para mim depois dessa caminhada que eu contei aqui de desvalidação diagnóstica. A relação autista, hipermóvel, TDAH, hipermobilidade, como eu disse, é muito alta. Para mim, é um sofrimento muito maior quando você é autista e tem hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos, transtorno, distúrbio do espectro de hipermobilidade, porque muitos dos autistas, eles nem se percebem, outros nem falam. E muitas vezes a única forma dessas pessoas estarem manifestando sofrimento é através da irritabilidade, é através do mau humor, e é muito difícil, sabe? É muito sofrido. E é por isso que eu fico batendo tanto na tecla de que a gente precisa realmente enxergar, ouvir, ver essas crianças. A gente precisa validar as queixas dessas crianças, a gente precisa aprender a ouvir os sussurros antes que eles virem gritos. Porque grita, uma hora grita, e aí é muito mais sofrimento. E eu queria dizer aqui para as mães, para os pais, professores, para vocês estarem acreditando no que a criança diz, porque quando ela diz para você que ela tem dor, ela tá com dor. Se ela diz que ela tá cansada, ela tá cansada. Eu queria que você seja um defensor do seu filho, um defensor incansável dele. Você aprenda a exigir uma avaliação abrangente que vá além das articulações, ou que busque conhecimento, busque informação, de forma que vocês tenham uma jornada, ele, seu filho, tem uma jornada mais leve. Para que você entenda que você não está sozinho, que o sofrimento do seu filho
merece sim um olhar, merece compaixão. E, acima de tudo, se você é um profissional de saúde que está assistindo a apresentação, comece a olhar para a hipermobilidade, escute, reconheça, acolha, para poder direcionar essas crianças que estão, às vezes, sendo cuidados de forma inadequada. E aí eu vou compartilhar de novo com vocês a tela. Se eu conseguir. Aqui, achei. Todas essas crianças que estão aqui, elas são hoje adultos disfuncionais. Elas fazem parte de uma geração de crianças que não receberam o diagnóstico de hipermobilidade e as intervenções adequadas. Eu digo que elas são uma geração perdida. E a gente precisa se tornar escutadores do sussurro do corpo, sabe? Transformar a prática clínica para que nenhuma Ana sofra de novo sozinha, para que nenhuma outra Ana veja sua funcionalidade reduzindo gradativamente sem que nada seja feito por ela. Porque não se trata apenas da gente olhar para a dor dessas crianças, trata-se de criar uma geração de adultos com hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos, mas que sejam capazes de entender seu próprio corpo, de aprender seus limites, a se respeitar e serem também gestores competentes da sua própria saúde, da sua condição, em vez de pacientes traumatizados, passivos, impactados e muitas vezes disfuncionais e incapacitados. E é por isso que o diagnóstico precoce, ele é tão importante, sabe? Porque olhar para a hipermobilidade pode fazer a diferença na vida de uma criança. Pode ser a diferença entre uma vida com sofrimento, disfunção, dificuldades grandes, às vezes, no dia a dia, lá na frente, né? Porque a gente vê uma criança, a gente não está pensando nisso, a gente não, como pediatra, a gente não se lembra que a criança que a gente está cuidando, um dia ela vai ser um adulto. E essa é uma condição que tem um impacto muito maior na vida adulta, na vida produtiva. Então, a gente fazendo o diagnóstico e oferecendo a ela a capacidade de se autocuidar, ela vai poder tomar conta da própria vida, da sua saúde física e da saúde emocional. Eu acho que não tem, não tem nada mais doloroso a gente ter essa condição, né, e não ter tido a oportunidade de aprender a lidar com ela. E quando a gente tem um diagnóstico, a gente oferece essa possibilidade. Eu acho que era tudo que eu precisava dizer. Eu espero que vocês tenham entendido. Queria agradecer mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada, Kaline. Sensacional. Eu não esperava menos de você. Muito esclarecedor, acho que para todo mundo. Você trouxe assim aspectos que me afligem, tanto como Ana, né? Quanto como pesquisadora, professora do curso de medicina. A gente está cheio de estudante de saúde. Nosso grupo está bem grande, graças a Deus, e eu acho que só isso já vai fazer uma diferença enorme, né? A gente ter esses estudantes da área de saúde, medicina, de fisioterapia, de enfermagem, e a gente está ampliando, né? Os alunos, porque eles já vão ter uma visão profissional pela qual a gente não passou enquanto pacientes, né? Então, você começou a descrever a Ana, eu falei, meu Deus, ela ia estar falando de mim, né? Porque assim é, eu não tenho diagnóstico de autismo, também nunca fiz, nunca corri atrás, também acho que não tenho, mas também não quero saber. Chega, né? Já tá bom ter síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E é exatamente como você falou, né? A coisa que eu mais ouvia em criança e adolescente era que eu era preguiçosa, hipocondríaca, né? E tipo, ai, como é mole, ai, não aguenta nada, ai, como toda hora tá doente. E tava mesmo, assim, a coisa que você colocou ali que me chamou muito a atenção foi a questão da, da dismenorreia, da menorragia. Então, quando entrei nessa fase pós-menarca,
foi um sufoco que eu passei anos e eu só consegui lidar depois com isso, suspendendo menstruação com anticoncepcional, que me trouxe outros problemas. Essa coisa que você falou aí da luxação, da dor de crescimento, e de cair toda hora, e dos processos de artrite. Eu tenho um dedo deformado de escrita, eu nunca consegui. Minha avó costurava muito, e ela me ensinou a costurar, a fazer tricô, crochê. Eu nunca consegui, porque os dedos ficavam tudo duro, doía demais. Bem, isso que você falou, qualquer esforcinho, né? E tentei várias vezes, assim, algumas coisas de atividade física, mas acabava desistindo, eu ficava muito. Eu estava sempre exausta até hoje, assim. As pessoas às vezes têm problema de insônia, e eu sempre digo, onde eu deitar, eu durmo, até hoje é assim, porque realmente é isso, a exaustão é suprema. Você pode dormir 14 horas, a gente está sempre cansado. E isso dá um certo desalinho mental mesmo, que lá pelas tantas você fala, poxa, por que que eu sou assim, né? Diz, come direito, faz atividade física, não sei o quê, tê. E eu, graças a Deus, tive a sorte, como você, de cair na área de saúde. É, minha avó era bem mais afetada. Eu sou muito mais parecida com a minha avó do que a minha mãe. Acho que minha mãe deu uma diluída nos genes do meu avô, que era um homem muito forte. Mas a minha avó, assim, da vida inteira eu conheci minha avó tomando medicação. Vários remédios que ela tomava eu tomo. De vez em quando eu tive uma crise de PPPB, aí o médico passou estrugeron. Eu falei, nossa, minha avó tomava isso. Esse eu ainda não tinha tomado. Aí entrou para a listinha. E uma coisa que eu tenho falado muito com os estudantes é exatamente isso, que eu fico muito. E aí vem minha. Depois eu vou fazer a pergunta para depois do intervalo, né? Mas eu já vou deixar aqui. É, por que é que ainda há toda essa resistência em chamar de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel criança e adolescentes? Eu ainda não entendi, na verdade. Às vezes os alunos me perguntam e eu não sei. Então, quando a gente voltar, você pode falar sobre isso. Mas só para finalizar a minha fala, porque depois eu quero abrir para a roda de conversa, gostaria de dar esse depoimento e dizer isso, assim. Eu acho que fica aqui é uma lição para todo mundo que está aqui, que tem Ehlers-Danlos. Isso que a Kaline falou, eu digo a todo mundo. Nossa melhor ferramenta para ter alguma qualidade de vida e até uma qualidade de vida razoavelmente boa é a gente conhecer bem aquilo que a gente tem, conhecer bem o nosso corpo, porque as manifestações elas podem ser diferentes de uma pessoa para outra, dependendo dessa mistura genética, inclusive, né? E do tipo de alimentação, do tipo de atividade física, do estilo de vida da pessoa, de modo geral, profissionalmente também. Mas a chance, né? A Kaline está aqui para nos provar, né, que é a chance de melhoria de qualidade de vida. E quanto mais a gente conhece e aprende sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel, mais a gente vai introduzindo coisas na nossa vida, vai mudando formas de viver, porque há outras formas, né? Não adianta dizer, eu sempre fiz assim. Não, mas você não pode fazer isso, você pode fazer outra coisa, né? Não é. E isso é importante para que a nossa saúde mental também fique boa, porque realmente é uma coisa que é difícil, mas é possível. É possível ser feliz com o síndrome de Ehlers-Danlos. Era o que eu queria dizer para finalizar.